Boa noite. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Vão convidando aí o pessoal. Clica na setinha aí embaixo e vai encaminhando. E a gente já começa. Enviando aqui pro pessoal, tá? Como vocês estão? Deixa eu ver se a doutora já entrou. Natácia, doutora, eu tô te chamando. Vai aparecer aí na... Sim, pessoal, hoje eu tô de azul, tá? Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, então eu estou a caráter. Olá, opa, probleminhas técnicos aqui. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo certo? Tudo certo. Tudo certo. Primeiro eu queria agradecer, certo, por ter aceitado esse convite. A gente se conheceu conversando sobre um post meu, né, que eu achei ótimo você ter me alertado que havia saído uma atualização, e aí eu achei importante a gente fazer a live para quem já tinha visto o post antes, poder agora entender direitinho o que é que aconteceu e o que é que mudou com relação ao Covid e à gestação. Então, eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Fica tranquila que é como se fosse uma consulta de telemedicina. E o pessoal manda algumas perguntinhas aqui, aí eu vou fazendo, a gente vai conversando e deixa rolar. Não, tá dando para ouvir bem? Tá. Tu tá me ouvindo bem? Tudo jóia. Pode começar. Então, pessoal, sou ginecologista obstetra. Eu acabei vendo um post da Milena, né? E aí a gente começou a conversar, porque foi isso que a gente comentou, né? Que dentro do coronavírus aí, como é uma doença nova, qualquer dia aí parece um ano de tantas atualizações que a gente tem, né? Então, é sempre bom essa discussão, pra gente estar sempre atualizando aí e passar informação de qualidade, né? Pra mulherada e pra população em geral. Exatamente. Então, vamos lá. Chegaram várias perguntas, eu espero que dê tempo a gente falar sobre todas, porque a gente sabe que a gente acaba uma puxando a outra. Então, a pergunta que não quer calar é: gestante é paciente de risco para o corona? Então, gestante não é paciente de risco para coronavírus, mas a gestante, ela pertence a um grupo especial. Por quê? Porque a gestante ela é considerada imunodeprimida, ou seja, tem uma mudança como o sistema imunológico da gestante se comporta ao lidar com doenças. Então, a gestante ela não é um grupo de risco, mas pelo sistema imunológico, caso ela tenha contato com a doença, pode vir a apresentar sintomas mais graves, né? Ou até sintomas mais arrastados da doença. Então, não é grupo de risco, mas está dentro do grupo de pessoas que têm que ser afastadas, que têm que tentar fazer quarentena, né? Assim como idosos, obesos, hipertensos, pacientes com doenças pulmonares crônicas, né? Então, tá respondido. Na verdade, ela é quadrado, né? Como paciente de risco. Por que é que não colocaram? Mas, assim, uma coisa boa é que eu vejo que a maioria das empresas estão afastando. Sim. Então, assim, o pessoal tem a consciência, né? E a orientação do governo também está em afastar as gestantes, né? Então, diferente do Zika, né? Não é, ou do H1N1, que era grupo de risco, no Covid não é grupo de risco, tá? Ótimo. Então, vamos lá. Dentro de um contexto de gestação com alguma comorbidade, se ela está com diabetes, ainda que seja gestacional, com uma pressão alta, que a gente sabe que são situações comuns dentro de uma gestação, elas têm que ficar ainda mais ligadas, ter um cuidado redobrado? Com certeza, né? Qualquer gestação de alto risco, pacientes com doenças pulmonares, asma descompensada, ou pacientes com problemas cardíacos prévios, tem que sim estar ligadas, porque são
junções de fatores que podem vir a complicar a gestação, né? Isso não faz... Aí eu queria entender um pouquinho assim. E o fato dela ter alguma comorbidade não facilita que ela contraia a doença? Não, mas não. A resposta imunológica, como a gente vinha falando antes, ela já é prejudicada. Vai ser mais... Exato, exatamente. Então, o risco dela ter aquele sintoma, que eu não entendi direito, o Covid-19 é a mutação mais complexa. Isso, mais nova do grupo dos coronavírus, né? Que já existem há muito tempo, isso. Por isso, por ser novo, o pessoal está ainda descobrindo tudo, né? Exatamente. E aí, vamos lá, eu estou gestante. Quais os cuidados que eu tenho que ter? Assim, eu estou gestante e não estou com corona, não tenho positivo ainda, não tenho sintoma, ou se eu tiver, eu estou assintomática, sem saber. Quais os cuidados que eu tenho que ter no dia a dia? Então, gente, a gestante tem que ter os cuidados de qualquer pessoa não gestante, né? Que todo mundo deveria estar tendo os cuidados. Muito álcool gel, máscara, tá? Nos últimos dias aí tá se falando muito de máscara para todo mundo, tá? Inclusive aqui no nosso estado tá se falando muito disso. Eu sou de Santa Catarina, tá, gente? Nosso estado tá se falando muito disso. Não precisa necessariamente ser as máscaras específicas, a N95 ou PFF2, que a gente acaba deixando, e tá faltando, né? Que a gente acaba deixando para os profissionais da saúde. Podem ser máscaras confeccionadas em casa, pode ser máscara de algodão. Para perguntar, o pessoal agora está começando a fazer máscara de feltro, máscara de tecido. Tem algumas orientações. Então, isso protege também? Isso protege, tá? Por quê? Porque está se descobrindo que o vírus... Pensava-se que as gotículas fossem muito pequenininhas. E aí tá se vendo, como é um vírus novo, né? Subtipo de vírus novo. Tá se descobrindo que as gotículas não são tão pequenas. Então, máscaras, qualquer barreira de proteção é válido. Mas a máscara aqui que a gente tem que entender, que eu colocando uma máscara simples, eu vou proteger você, Milena, e você vai me proteger. Então vai ter uma proteção cruzada. Diferente das máscaras, por exemplo, o N95, que quem está usando está sendo protegido. Não sei se deu para entender. Independente da outra pessoa tá ou não. Exatamente. Mas então, a Máscaras para Todos, né, é uma campanha nova, justamente para um proteger o outro. Qualquer forma de proteção mecânica ajudaria, né? Claro que tem algumas especificações, se o pessoal quiser, a gente pode até estar fazendo um post depois, né? Sobre as especificações, quanto tempo que a gente pode usar a máscara e tudo mais. Porque... Inclusive, né, no Cielo, sobre as máscaras, eu vi. Exatamente. Explicando. Eu acho que é uma coisa bem legal e eu acho que seria... os estudos mostram que os países que aderiram às máscaras, as curvas, né, os picos, tudo mais, da transmissão da doença foram menores. Então, é bem, bem legal. Então, álcool gel, como a gente estava falando, higienização, cuidar na hora de tossir, colocar, né, o braço na frente, porque depois a mão a gente acaba pegando nas coisas. Então, como é que a gente transmite? Ou direto de gotícula, ou por fomites, que a gente fala, que é quando a gente toca alguma coisa, contamina, a outra pessoa toca, e toca boca, toca olho, toca nariz. Aí tentar ficar distante. Tentar ficar distante, pelo menos aí 2 metros das pessoas, né? Tentar não espirrar, né? Porque o espirro também tem um potencial de jogar o vírus longe, tá? Mas a gestante tem que se proteger tanto quanto qualquer outra pessoa não gestante, né, gente? Idoso e tudo mais. Entendi. Agora a gente falou da máscara, eu até lembrei que eu recebi num grupo que eu faço parte, e uma pessoa que eu amo, Suzy, não sei se tá aí, Suzy, mas um beijo. Ela mandou hoje um vídeo hilário pra gente. Essa Suzy, ela é meio perturbada, ela é louca, assim, doidinha. Aí ela mandou pra gente no grupo que ela fez em casa, e agora eu tô parando pra pensar, na hora eu achei engraçado como se fosse uma piada, mas eu tô achando que agora realmente ajuda. Ela fez como se fosse aquela proteção daqueles capacetes que os médicos usam de acrílico, mas ela fez com garrafa PET. Eu já vi Isso também. ajuda realmente? Olha, qualquer método de barreira, né? Se eu colocar um plástico na frente, né? Qualquer método de barreira ajuda. Olha, a gente tem que dar porque todo mundo tem acesso a isso, né? Todo mundo consegue, se faltar a máscara, pelo menos para ir até o supermercado, alguma coisa, tem alguma forma de que não tem condições de comprar também os pacotes de máscara, que nessa época realmente estão mais caros, dá para fazer em casa, né?
E outra, né? Entre tu não ter nenhum método e ter alguma coisa de barreira, tá valendo, né? Com certeza. Eu achava que era uma brincadeira, mas que não fazia sentido. Mas pensando bem agora, depois que você falou, realmente, poxa, realmente vale a pena o pessoal se precaver de qualquer forma, né? Além do que te inibe de ficar tocando o rosto, né? Que é uma das coisas que a gente não percebe. Eu tô aqui já várias vezes aqui tocando o rosto, mas é uma forma também de inibir que a gente toque o rosto, né? É verdade. E aí, eu acho que a segunda grande pergunta da noite, que eu acho que foi a razão até do post, para quem não viu, o post eu falava no começo, depois de uma reunião que teve da ANS, que eu participei dessa reunião online, foi o pessoal da ANS, do Sírio, do Einstein, e nessa reunião se falava que não existia nenhum tipo de evidência científica que comprovasse a transmissão vertical entre gestante, a mãe e o bebê. E aí foi quando a doutora Natácia falou, foi no começo dessa semana, não foi, doutora? Foi. Olha, menina, mudou, está em estudo, eu acho que agora no dia 28, mudando isso. E aí a pergunta é, então, existe a possibilidade de transmissão vertical? Existe, tá? É exatamente o que tu falou, teu post estava totalmente correto dentro do momento que tu estava vivendo, porque como a gente conversou no comecinho ali, 2, 3 dias que as coisas mudem ou que aconteça mais um caso específico aí, a gente já começa a ter outras evidências e desconfiar de outras coisas. Então, a princípio, o que se tinha de estudo na China, uma compilação que foi feita no Reino Unido, era que, a princípio, todas as gestantes até então que tiveram os bebezinhos, né? As gestantes de terceiro trimestre, que tiveram parto, em vigência do Covid, do coronavírus, não se tinha indício de que os bebês tinham sido contaminados intraútero. Foram feitos testes no líquido amniótico, de secreção vaginal, foi feito teste no sangue de cordão umbilical, foi feito teste de swab de orofaringe dos recém-nascidos, e a princípio não tinha aparecido nenhuma evidência de transmissão vertical. Agora, dia 26/3, foi o primeiro relato de caso de uma paciente que ganhou, né, terceiro trimestre ganhou, e o bebezinho apresentou no sangue, no teste de sangue do bebê, um anticorpo, que a gente chama de IgM, que é um anticorpo que nos mostra infecção aguda, e que esse anticorpo ele não passa barreira placentária, então não tem como ser um anticorpo da mãe. Isso nos diz que, muito provavelmente, esse bebê teve contato com o Covid intraútero e começou a gerar esse anticorpo de doença aguda, digamos assim. Então, há probabilidade, sim, de transmissão vertical. Mas não é tão comum. Não é tão comum. O problema... É que a gente saber também. Não é para todo mundo surtar, né? Meu Deus, e agora? E tô grávida, e agora segue o baile, vamos lá, né? Mas existe existe a probabilidade. A parte que nos conforta é que a maioria dos bebês... A maioria não. A princípio, de todas as mães aí desses relatos que teve um óbito fetal, foi por uma hemorragia digestiva alta do bebê, que muito provavelmente não teve relação com o Covid. Então, a maioria das gestantes, todas as gestantes, exceto uma que ainda está na UTI, tiveram bons desfechos nas infecções do Covid, inclusive bons desfechos de recém-nascidos. Então, se serve de consolo, por mais que, né, tenha infecção, o desfecho provavelmente seja bom, né? Mas vale lembrar que a gente tem um número muito pequeno para a gente poder dizer que tem significância estatística. São muito poucos casos de gestantes com Covid. Então, a gente está naquela. Qualquer evidência é evidência, né? Qualquer caso é caso já, né? Tem que ficar alerta, né? Exatamente. Perguntaram agora há pouco, porque chegou não perdeu o começo, se gestante era grupo de risco. Não é grupo de risco, mas aí a live vai ficar salva. Quem perdeu, volta para assistir, que a doutora explicou que não é de risco, mas o que tem que fazer e por que ela está afastada do trabalho. Aí a gente está falando da gestante, que o bebê, enfim, pode haver transmissão vertical, mas a gestante, ela não teve essa transmissão vertical, mas é possível que isso aconteça durante o parto?
Então, a princípio, o que a gente tem de estudo, tá? A gente tem de estudo de fluido genital, a princípio não, aparentemente não tem contaminação de líquido amniótico, mas tem alguns estudos, algumas referências que nos dizem que pode transmitir por fezes maternas. Então, isso até foi uma discussão que eu tive com uma gestante hoje, porque é aquela coisa que todo mundo sabe, mas não é aquela coisa de vou bater o martelo e vou dizer. Mas se tiver contato com fezes, a gestante que está em trabalho de parto, normalmente no período expulsivo ela pode evacuar, né? Ela pode fazer cocô. Então, a gente tem que tentar evitar que ela tenha contato, né? Digamos assim, mas, a princípio, até o que a gente tem de indicação hoje é pacientes que têm indicações obstétricas de parto, segue-se parto, e pacientes que têm indicação obstétrica de cesárea, segue-se cesárea, exceto uma paciente que venha séptica, que tenha risco de vida, né, que tenha infecção generalizada, que tenha um feto vivo, e que a gente vai fazer uma cesárea para salvar o feto, porque a mãe está muito comprometida, mas se for uma paciente infectada hoje que esteja bem, a indicação, a conduta é obstétrica, né? Não é, o Covid não vai interferir na via de parto. Então, a via de parto vaginal, ela continua sendo altamente recomendada. Altamente recomendada, mesmo porque, falando de... tem até uma pergunta, eu acho que tem alguma coisa de pergunta sobre alta precoce, alguma coisa? Posso me... Isso, tem. Veio no Instagram. Veio, né? Posso me anteceder? Pode responder, tá? Então, a pergunta que veio é se é coerente nesse momento a parturiente, né, a mãe e o bebê terem alta precoce, qual seria a indicação? Opa, deu uma cortadinha. Eu não ouvi a pergunta, acho que deu uma cortada. Eu não ouvi a pergunta, deu uma cortada. A pergunta é o seguinte, se nesse momento que a gente está vivendo hoje, é coerente as mães que acabaram de ter os bebês, se é coerente ter uma alta precoce, para que saia do ambiente hospitalar, e quais seriam essas indicações? Então, falando da história do parto, por que também o parto é benéfico? Porque o parto normalmente tem um tempo de internação menor do que uma cesariana, né? Porque a cesariana é uma cirurgia, então normalmente a gente fica 48, dependendo, 72 horas, e o parto de 24 horas, aí mais ou menos 24, se tiver tudo bem com o recém-nascido, se não for prematuro, né? Não tiver nenhum probleminha. Também a alta é antes do parto cesárea, né? O parto normal, então a gente antecede a alta. Está sem som? Peraí. Está sem som quem? Eu estou ouvindo a Natácia bem. Natácia está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Pessoal, dá um joinha aí se todo mundo estiver ouvindo, eu e a doutora. Que a Felícia, a tua irmã, inclusive, ela acabou de dizer. Liga o som aí, que ela deve ter apertado um botão errado, tô brincando. Oi, Rafael, tá todo mundo escutando as duas? Então tá. Então vamos lá, desculpa, pode seguir. Então, a gente normalmente dá alta antes num parto normal do que num parto cesárea. Mas a pergunta que teve se é coerente a gente adiantar alta, sim, é coerente, porque a gente sabe que o ambiente hospitalar é um dos principais locais de contaminação do Covid, né? Isso é sabido. Então, quanto menos a gente tiver exposto nesse local, melhor. Vou dizer por mim que as minhas cesáreas que eu dei nesses dias aí de quarentena, eu acabei dando com 24, 36 horas de vida, né, de alta, de vida do RN, se a pediatra concordar. Vaginal ou cesárea? Ou os dois? Duas cesáreas. Estou esperando meus partinhos, vamos lá, por enquanto. Mas as que eu fiz cesárea, que estávamos na quarentena, foi alta precoce, sim. Acho que é válido se a paciente for bem orientada, se a cirurgia ou o parto não tiver tido nenhuma intercorrência, né? Acho bem coerente e válido. Aí o neonatologista também vai precisar dar alta junto com a obstetrícia para o bebê? Como? O pediatra? O neonatologista? Sim, o pediatra, sim. Claro, se o pediatra estiver de acordo, né, que esteja tudo bem, a gente pode tentar alta precoce, desde que, como eu falei antes, não seja um bebê prematuro, que não tenha tido nenhuma intercorrência, né? Pode sim. E aí agora me surgiu uma dúvida. Sendo a gestante, que a priori está assintomática, vocês estão fazendo os exames para saber se ela está com a doença ou não?
Porque eu vi alguma coisa relacionada na reunião da ANS, que o pessoal fala assim, quando falou-se de alta precoce, falou, é possível, se tiver tudo ok, até porque tem um prazo aí que normalmente de 24, 48 horas, o bebê não apresenta a icterícia, pode ter nem depois, né? Nem sopro cardíaco, nem nada, mas é aquela paciente, como eu falei, é uma paciente que tem que ter segmento, é uma paciente que tem que ser bem orientada, não pode dar uma paciente aí soltar no mundo e dizer vai com 24 horas, cesárea, vai embora. Porque a gente sabe que existe paciente de todos os tipos, exatamente, né? E aí fica medo. O bebê ele tem que retornar ao pediatra dentro dos 10 dias, vai manter-se a rotina normal. Sim, não é isso? Sim, inclusive o pós-parto também, a revisão puerperal também tem que ser mantida, tudo certinho, né? Por isso que é importante, inclusive, eu acredito que a autorização para a teleorientação, a teleconsulta, porque a depender, o médico pode estar conversando, como estamos falando agora, e ajudar a mãe ali que teve até essa alta precoce, orientar, porque a gente sabe o quanto é difícil, né? Os primeiros dias. E quando a gente está ali na maternidade, eu sou mãe, então assim, eu digo que os períodos de maternidade foram bem tensos, assim, porque tudo parecia muito fácil para a equipe de enfermagem, mas quando eu estava sozinha com meu filho, nossa, era uma maior dificuldade. Então, para quem é mãe de primeira viagem, realmente cria muita dúvida, a gente tem muitas dúvidas, né? E aí é importante essa relação com o médico. Exatamente. E mais uma coisa, né? A amamentação tem que estar legal, né? Antes de ir alta. E bora combinar, é super difícil. Se tiver, acho que diria eu, uma das coisas mais difíceis do puerpério, mas se tiver tudo redondinho, porque a mãe sabe, né? Melhor que eu, mas se tiver tudo redondinho, a alta precoce é muito coerente, sim. A amamentação eu acho que é realmente uma das fases muito difíceis, mas assim, eu lembro que quando eu tive meu filho, eu chorava, porque eu doía muito, sangrava, tudo. E eu lembro que minha prima, que já era mãe de 3, né, falava, relaxa, são 15 dias e passa, aguenta aí por 15 dias. E de feito, 15 dias eu estava ótima. Então é só ter paciência aí que dá certo. E investir, isso aí. A próxima pergunta é o seguinte, para as mães para gestantes, na verdade, com Covid positivo, quais são os cuidados que tem que ter, tanto com relação a ela em si, quanto gestante, enquanto pessoa que convive na casa com outras pessoas? Ela vai ser internada? Ela vai ficar em isolamento domiciliar? Como é que vai funcionar? É exatamente a mesma orientação que para as pessoas com Covid sem estarem gestantes, né? Então, ela vai proceder para uma internação. Se ela tiver uma indicação obstétrica, né? Estou com Covid, mas tenho uma diabetes gestacional descompensada e preciso internar. Beleza, ela vai internar. Mas as indicações, os critérios de gravidade, digamos assim, para o Covid seria uma falta de ar, tal. O que é importante também falar da falta de ar? Que a maioria das gestantes terceiro trimestre tem falta de ar, porque o diafragma sobe, então a gente não consegue fazer toda aquela inspiração. Então a gente tem que também, né, ponderar o que é falta de ar. Meu Deus, estou com uma pneumonia do Covid, né? Ou de uma falta de ar da gestação mesmo. Mas enfim, a falta de ar, um desconforto respiratório, quando a saturação dela estiver abaixo de 95, se ela tiver uma diminuição da movimentação fetal, uma ausência de movimentação fetal, que pode ser um sinal de um sofrimento fetal agudo ou por uma descompensação, uma sepse, alguma coisa, né, uma infecção generalizada relacionada ao Covid. Se ela tiver alguma piora de alguma condição clínica de base e com Covid, por exemplo, ela é asmática, ela tem Covid, ela estava assintomática, mas ela descompensou da asma. Aí entrariam nos critérios de internação, né? Aí, dependendo da situação clínica dela, ela vai poder ficar em isolamento hospitalar, no quarto de hospital, com medidas de suporte, exames. Dependendo do quadro, ela pode ter que, né, ser encaminhada à UTI, dependendo se descompensar muito, entubar. Então, a gestante tem uma indicação de intubação precoce, de oxigenoterapia precoce, né? Mas aí eu acho que já entra numa discussão um pouco mais técnica, né?
Mas, resumindo, o que a gente precisa ver é desconforto respiratório, descompensação, a descompensação de alguma doença de base, teria que ver a saturação, né? Se tiver abaixo de 95, a movimentação fetal, que é uma avaliação de bem-estar fetal. Então, um bebezinho aí, terceiro trimestre, tem que mexer a cada 6, 8 horas, se a mãe cutucar, comer, né? Não fizer um jejum prolongado. O bebê não mexer. Chocolatezinho, que não pode ficar agitado. Chocolatinho nada, hein? Frutinha, tô brincando. Eu comia antes das minhas ultras, um pouquinho antes eu comia chocolate. Daí o radiologista suava o bigodinho para conseguir fazer as medidas que o bebê não parava. Enfim, então assim, agora outra coisa, se a gestante ela foi testada positiva, quais são os exames que ela pode ou que ela não pode fazer em decorrência da gestação? Ela tem que fazer todos os exames de pré-natal, né? Tomografia, tem alguma tomografia, ressonância, então, faz? Se ela tiver que fazer, vai ter que fazer. Então, assim, o que a gente tem que saber também é que se a paciente tem um sinal de gravidade, prioriza-se sempre a vida da mãe. Não adianta a gente priorizar só o feto se a mãe não sobreviver, né? Então, se tiver indicação materna de fazer, vai ser feito. Independente de qualquer coisa, a prioridade é a mãe, né? Exatamente. Vai tentar, claro. Inclusive, até participado perante os tribunais. Exato. Então, assim, claro que você... Mas é obrigada a salvar a vida da mãe. Exato. Então, tu foca nessa parte do direito, né? Mas tu foca, então, em, claro, usar o bom senso. Se tu pode fazer um exame que substitua, tu vai ver se realmente tem a necessidade de fazer uma tomografia de tórax. E se tiver necessidade, tem a necessidade, né? Vai ter que ser feito. Tem que fazer, né? Eu aqui, doutora, eu trabalho muito... eu sou especializada em direito médico, mas eu tenho um nicho que é a reprodução assistida. Então, aqui me conhece, sabe, eu sou alucinada por reprodução assistida e é um tema que eu não poderia deixar de perguntar. Eu fiz um post também há alguns dias atrás sobre a orientação da SBRA, que é a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, que pede para que parem ciclos, né? Parem ciclos aí, dependendo da situação. Alguns ciclos vão ser finalizados, até porque existe a estimulação ovariana, que precisa ser colhida, enfim. Então, o que eu queria saber é o seguinte, com relação à reprodução assistida, a gente já tem a orientação da SBRA para evitar, para não fazer, inclusive, novas transferências, vai depender de caso a caso, o médico vai avaliar, vai ter um critério para transferência embrionária. E os casos de coleta de material para criopreservação, a SBRA disse que também vai ser possível no caso de doença grave, câncer, que precisa iniciar uma quimioterapia. Isso aí, ok. Os demais casos estão suspensos. Mas quando a gente fala daquelas tentantes que ainda estão no período natural, para tentar pelas vias naturais, qual a recomendação da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia com relação a isso? E a sua também, né? Claro. Gente, então, assim, o que inclusive a Sociedade de Reprodução Humana, a Brasileira de Reprodução Humana, nos diz também, para as tentantes no geral, desaconselha, na verdade, não é uma, né, é proibitivo, porque assim, eu até esqueci de falar, né, existe a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e existe a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, né, tem as duas. Tá, então, não é uma obrigação, é uma orientação de que se aguarde, né, as tentantes aí, se puderem, aguardem para tentar, para deixar aí a poeira baixar, porque assim, a gente não está sabendo muito efeito de primeiro trimestre. A princípio, parece que não tem sinal de teratogenicidade, o que seria malformações fetais, mas como eu acho que é um grande medo do mundo nesse momento, de ter um boom que nem a microcefalia que a gente teve, né? Mas assim, como a doença ela tem 3 meses, vamos dizer que as pacientes aí de menos de 12 semanas que foram infectadas, elas estão agora começando a fazer os morfológicos de segundo trimestre. Ninguém nasceu ainda, então a gente não sabe a longo prazo o que tem defeito. É uma coisa desconhecida. Por prudência, desaconselha-se. Vou falar de mim. Eu estava me programando para começar a tentar, né? E disse, opa, não vai ser agora, vamos esperar ver o que acontece. Se a gente puder... Gente, quem tá grávida, engravidou, ok, comemore, e vamos lá, e vamos tomar as medidas de cuidados aí. Espere, né?
Engravidou, ok, fique feliz. Mas se puder aguardar, as pacientes que têm tempo, né? Hoje eu estava discutindo com uma paciente aí, 41 anos, uma reserva ovariana, mais ou menos. Tá tudo meio, né? A reprodução humana. Esse é o medo, né? Porque a gente tem muitos. Eu tenho muitos clientes com 40, com 42, 43 que tá na fase preparatória para começar a estimulação ovariana e agora? Porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, se vai durar 6 meses, se vai durar 1 ano, porque o boom está sendo agora do Covid, mas a contaminação ela vai existir aí talvez por mais de 1 ano. Exato. E a gente sabe que quando a gente fala da capacidade da mulher de gestar, a gente tem prazo, a mulher tem prazo, né? A reserva ovariana em 6 meses, dependendo da idade, é ladeira abaixo, né? Em 6 meses muda muita coisa aí da reserva ovariana, e aí a gente também não sabe. Então são casos e casos. Então a paciente que pode esperar, a orientação é desaconselhado, né? Tentar engravidar agora. Ótimo, é importante, porque o que a gente sente realmente é aquele medo sobre aquele boom da microcefalia, que até hoje a gente tem aí grandes repercussões dentro do judiciário, na tentativa de tratamento para essas crianças, enfim. Então, é um problema muito sério e que, lógico, ninguém quer trazer ao mundo uma criança com deficiência, porque é um sofrimento para a própria criança, para os pais, né, que não há necessidade. Então, é bom realmente a gente ter essa cautela. Concordo. Aí, vou começar as perguntas do pessoal que mandou. E aí, eu tenho até algumas aqui que, acho que 1 ou 2, que não são muito relacionadas ao tema, mas a gente está com o tempinho, acho que daí a gente abre para o pessoal que está nos assistindo, quem quiser fazer pergunta. Agora ela vai entrar no tema bem polêmico. Está preparada para a enxurrada? Então, as doulas. Então, assim, a gente sabe que hoje em dia é completamente natural. As gestantes estão se preparando com plano de parto, principalmente com acompanhamento de doula, com parto natural, com parto via vaginal, enfim. Então, a questão do acompanhamento das doulas sempre foi polêmico, independente do Covid, não. Né? Existem médicos que aceitam, existem médicos que não aceitam, existem médicos que está tudo bem, está tudo certo, tanto faz. Aqui a rede pública, aqui a gente tem uma legislação que obriga os médicos a aceitarem. Então, assim, mas nesse momento, a gente sabe que a equipe, no momento do parto, diante do Covid, ela tem que ser o mais enxuto possível, para evitar aquela circulação de pessoas, enfim. E quando a gente está falando de doulas, de acompanhante, eu quero acompanhante do meu marido, minha mãe, fotógrafo, doula, e cachorro, gato, papagaio, e aí? É orientado? O que é que está se recomendando? Não há nenhum tipo de recomendação nesse sentido? Então, eu sou uma pessoa que amo equipe multidisciplinar, tá? Eu acho que quanto mais pessoas puderem dar apoio de todos os, né, de todas as formas para a gestante, melhor, né? Sobre doulas, sobre fotógrafos, sobre acompanhantes e tudo mais, a parte das doulas foi desrecomendado, né? Pelo Covid. Então, assim, a gente tem que entender que a gente está vivendo um momento ímpar. Nunca a gente viveu isso antes, né? Uma pandemia que está em mais de 100 países, que está aí levando à morte de muita gente, né? E a gente não sabe as repercussões a longo prazo, de parte de função respiratória, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Então, assim, independente de ser doula ou não, independente de ser uma enfermeira obstetra ou não, porque também faz parte da equipe, né, que dá apoio ali, a gente tenta fazer equipes enxutas no intuito de não expor nem a paciente e nem a própria doula ou até a própria enfermeira obstetra ao ambiente hospitalar, né, que a gente que como a gente já falou antes ali no iniciozinho da live, que é um dos locais que mais tem contágio do Covid, né, sabidamente, né. Então, fotógrafo a mesma coisa, ainda fotógrafo mais ainda que a doula, né, não tem condição. A doula ainda a gente fica, mas, né, mas realmente até tem algumas maternidades que estão restringindo os pais, que a gente sabe que por lei, né, por lei, e isso acontece onde eu trabalho,
acontece, pai, assim, cesárea, independente se é SUS, se é convênio, o pai tá ali, tá no parto, tá tudo 10, acho que a gente acerta muito aí nesse quesito, né? E a gente sabe que tem lugares que isso não acontece, mas a gente está vivendo uma pandemia, acho que a gente não sabe muito bem, acho que a legislação, a lei está aí para proteger os direitos, né? Eu acho que, né? Isso é muito válido, mas às vezes quando a gente tem mas o bom senso agora que vale mais. Exatamente, tá? E eu acho que a gente tem que ter um pensamento de coletividade, tá? Porque se a gente não pensar no coletivo nesse momento, acho que todo mundo vai afundar. Então, se a gente puder dar todo esse apoio para a gestante, vamos fazer. Esses tempos eu fiz um nascimento que o pai estava na Itália, e aí a gente ligou o FaceTime, ele assistiu tudo por FaceTime. Eu acho que a tecnologia está aí para a gente tentar deixar essa paciente acolhida. Eu acho que a relação médico-paciente, se a doula não puder estar, se a enfermeira obstetra não puder estar, se o fotógrafo não puder estar, a equipe que está obrigatoriamente lá tenta fotografar, tenta acolher, tenta, né? Para a gente fazer o nascimento, ainda assim o nascimento ser um momento especial aí para o paciente, né? Porque é um momento extremamente esperado, né? Às vezes a pessoa só quer ter um filho e sabe que aquilo ali vai ser um momento literalmente único, apesar de cada filho ser um momento único, mas que ela não pretende ter mais, não pode ter mais, enfim. E aí se vê barrado numa norma ou em uma restrição, uma orientação que deixa esse momento triste, é complicado. Na reunião da Inés, o pessoal estava falando, o pessoal, eu acho que era do Einstein, não sei se era do Einstein ou do Círio, eles estavam brecando fotógrafo não encara. A doula, conversavam, olha, é necessário, você faz muita questão, se fizer tudo, a gente vai autorizar, mas pense realmente na coletividade. O fotógrafo, eles realmente estavam brecando, e aí o que eles estavam fazendo? Durante o parto, eles solicitavam que alguma pessoa da equipe filmasse em alguns momentos mais importantes, tirasse as fotos, revezasse para que a pessoa tivesse o registro daquele momento, né? Que agora, como a doutora falou, temos que pensar numa coletividade, né? Com certeza o pai, a doula, até eu acho que a maioria das doulas estão realmente orientando a não participar, né? Se eu não me engano, a não estarem presentes. Isso é muito legal, porque a gente sabe o quanto as doulas batalham para serem reconhecidas, né? Para que elas sejam aceitas no ambiente hospitalar durante o parto. E existe muita resistência, infelizmente existe. A gente eu fui o ano passado para o Congresso do Conselho Federal de Medicina em Brasília, e teve um médico lá que falou abertamente, foi uma maior discussão, e ele falou, não tem que aceitar, na minha sala não entra. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque é muito importante, a pessoa se prepara durante o parto para esse momento, para estar acompanhada, enfim, e de repente, agora, porque era imprevisível, não pode estar. Então, acho que até para quem está no finalzinho da gestação agora, o ideal é que converse já com o obstetra para ver como vai ser no parto, se a gente ainda tiver nesse momento, né? Acredito que esse momento ainda vai perdurar, tá? Esses momentos aí que a gente está vivendo, mas eu acho que você falou tudo. Acho que, assim, isso é lei, né? Como a gente estava falando da lei do acompanhante, como a lei da doula, que também é vigente aqui em Santa Catarina, que por lei elas são autorizadas a fazer parte da equipe, e isso não se discute, né? Mas, como a gente estava conversando da parte jurídica, em situações extremamente diferentes e atípicas, a gente tem que ter um pouquinho de jogo de cintura e pensar na coletividade. Então, nesses casos aí, eu acho que não é legal nem dispor a doula ao ambiente hospitalar, nem dispor a equipe. De repente a doula fez uma doulagem há 5 dias atrás, de repente tá ali, se contaminou, daí de repente tá ali de novo, a mesma coisa do obstetra. Então, a gente também é vetor, né? Por isso que a gente... Exatamente. Então, o mínimo de equipe Quanto possível... menor a equipe melhor, né? Possível melhor, exatamente. Entendi. Aí veio a pergunta com relação a como proceder legalmente, se for negado. Gente, eu acho assim que em momentos normais caberia sim uma ação, uma representação, enfim, caberia medidas jurídicas bem efetivas. Mas eu acredito
e na atual circunstância, um pedido desse não vai subsistir no tribunal, porque a gente vem acompanhando a maioria das decisões agora nos tribunais nessas últimas semanas, e medidas que eram adotadas antes, liminares, que a gente com certeza conseguiria numa situação convencional, agora começou-se a negar, pensando na coletividade. Então, eu acredito que seria um pedido que judicialmente, talvez, assim, eu não vi ainda nenhuma decisão desse tipo, mas eu acredito que não vai subsistir. Seria negado, sim. Se a equipe médica disser que não, eu acredito piamente que o juiz também vai dizer não. Mas, assim, a relação médico-paciente, que é a base de tudo, né? A base de tudo, todo o direito médico, toda a medicina, é a relação médico-paciente. Se for boa, eu acredito que não haverá problema, né? Deixa eu ver aqui a outra pergunta. Aqui tem uma pergunta que, na verdade, não é relacionada ao Covid, mas eu vou responder assim, de forma rápida, a doutora também. É o seguinte, alguns hospitais seguem protocolos desatualizados de humanização no parto, com gestante e RN. Essa é inativa, para quem não sabe o que é. É possível a gestante negar uma intervenção? Eu acredito que ela está se referindo aqui se a gestante fez algum plano de parto, onde existe realmente explicação do que ela quer, o que ela não quer, se quer ocitocina, se não quer, se quer colírio no filho, se não quer, se quer que limpe, se não quer que limpe, se quer que faça tal procedimento, se manobra disso, enfim. No plano de parto, ela pode colocar tudo isso, e o ideal que eu falo muito aqui, você já deve, a maioria já deve ouvir falar, eu falo que o plano de parto tem que ser feito junto com o médico. Não adianta você querer impor, porque vai dar ruim mesmo. Vai dar ruim, não vai dar certo. O plano de parto, desde a primeira consulta, o ideal é que se faça junto com o obstetra, porque é um documento válido para ambos, é um documento que, se for feito em conjunto, vai ser benéfico para o médico e vai ser benéfico para a gestante e para o restante da equipe. Agora, desde que se faça em conjunto, é muito importante isso. A doutora tem alguma recomendação com relação a isso? Então, gente, infelizmente, nem todas as maternidades, como a pessoa descreveu aí essa pergunta que a pessoa descreveu, mas assim, eu vejo grandes mudanças, tá? Dentro da obstetrícia e vejo esforço dos obstetras. Eu acho que isso dava uma outra live, tá, Milena? Mas enfim, vamos tentar resumir, que eu também falo bastante. Eu falo bastante. Mas eu penso que a gente está tendo grandes avanços, assim. Eu digo por mim, eu tenho mais ou menos 4 anos de formada de residente. Então, quando eu era residente, a gente focava muito na doença. Quando coletou o preventivo. Hoje, eu como ginecologista e como obstetra, a gente tá tendo uma visão diferente. Eu mudei muito. Na residência, a gente fazia, não que era errado, mas, enfim, era a nossa realidade. A gente fazia uma coisa bem mecânica, posição ginecológica, parte, né, na cadeira ginecológica. Vamos lá, plantão bombando, vamos romper as bolsas aí para acelerar a parto. Hoje em dia, acho que está tendo uma mudança bem expressiva aí, tanto na mentalidade dos obstetras, e eu acho que a gente não pode crucificar os obstetras antigos, né? Assim como tu tem uma forma de trabalho e a gente está sempre tentando aprimorar e sempre tentando, né, indo em curso, atualizando, estudando, isso também está acontecendo dentro da obstetrícia. A gente também não consegue mudar do dia para a noite um sistema extremamente cesarista do dia para a noite. Isso vai levando tempo, para conscientizar. Então, assim, as intervenções do plano de parto, acho que o plano de parto é válido, mas o médico tem soberania para indicar alguma coisa desde que exista um risco. Eu não quero fórceps. No meu plano de parto, eu não quero fórceps. Eu proíbo que seja usado fórceps. A criança está em sofrimento fetal, a via de parto mais rápida é a indicada, vai ser usado fórceps, a paciente querendo ou não. Por quê? Porque está em jogo um binômio, né? Tem jogo mãe, tem jogo o recém-nascido. Então, legalmente, aí a gente pode entrar numa discussão enorme aí, mas quem vai responder sou eu, porque depois a paciente vai dizer, não, mas eu era leiga, eu não sabia que meu bebê podia ficar com uma sequela neurológica, por que ela não passou o fórceps, né? Então, é uma discussão aí, como eu falei, que eu acho que daria uma outra live aí.
tá? Mas assim, exatamente. Mas eu acho que a relação médico-paciente é o alicerce, né, de tudo. Eu acho que ninguém vai, se a paciente não tem indicação de episiotomia, e vou te dizer que episiotomia é uma coisa que a gente não faz, é muito difícil a gente fazer hoje em dia na maternidade que eu trabalho. Inclusive, eu acho que a gente está indo muito bem, tá? Nessa parte de humanização, tem quarto PPP, enfim, como eu te falei, daria uma outra live, tá? Mas a paciente pode tentar se negar, ela pode se negar, mas o ideal é que tudo seja discutido com a paciente. Olha, não está evoluindo, a gente tem a opção de quê? A gente tem a opção de romper bolsa, a gente tem a opção de colocar ocitocina, a gente tem a opção de esperar mais um pouquinho, olha, a gente tem... Então, tudo tem que ser discutido durante o trabalho de parto com a paciente. Eu acho que se ela se sentir acolhida e ela entender que ela está participando de tudo, eu fiz um parto de uma paciente que a gente tinha feito um planejamento, que ela está grávida de novo, agora a gente vai ter um partinho de boa, mas o outro partinho dela, ela não queria romper bolsa, ela não queria ocitocina, ela não queria episiotomia, ela não queria fórceps, e acabou tendo quase tudo que ela não queria. E aí, no final do parto, eu olhava para ela e dizia: meu Deus, eu me sentia fracassada por a gente não ter conseguido tudo que a gente queria. Ela olhava pra mim, ela dizia, ela me chamava de Naná, fica tranquila, eu tô realizada. Tanto que ela tá grávida de novo, que é parto, e vamos fazer nós duas, e é isso aí. Então, assim, acho que isso é relação médico-paciente. Falei bastante, como eu te falei, dava uma outra live. Mas é quando a pessoa gosta do assunto, ela fala que nem sempre. Tá ótimo, eu também falo bastante. Mas é importante, essa questão do plano de parto, o pessoal fazer um plano de parto bem feito, para que tenha lá, inclusive, a ciência da gestante, da equipe, de que se precisar, numa situação em que o bebê ou a mãe está no risco, vai ter que usar, é muito importante. Por isso que tem que ser feito ao longo da gestação. Aquilo colocar esse uso de máscara, o paciente pode exigir. Eu acho que na atual circunstância a gente sabe que está tendo falta de EPI, né? E aí é importante lembrar que o médico ele pode se recusar a atender se não tiver EPI, no caso do paciente é Covid positivo, mas aí a pergunta é, o que é que na prática, o que é que está acontecendo? Logicamente os médicos estão de máscara, né? Sim. Então, gente, a gente vive num país que a gente sabe das dificuldades aí, independente da máscara ou não, a gente sabe que tá faltando máscara simples, não é a máscara cirúrgica realmente tá faltando, não é nem a N95, nem a P, além dessas, né? Mas até a máscara cirúrgica simples tá faltando. A paciente pode exigir que o médico use? Deve. Se não tem, o que vamos falar, né, Milena? Se não tem, está faltando, o que vai falar? Deve exigir, com certeza. Na prática, né? Mas na prática é diferente, né? A teoria é linda, deve exigir, com certeza. Não vai ter um passo de máscara, né? Exatamente. É complicado até para uma decisão até judicial isso. Você vai fazer o quê? Vai judicializar porque o médico não está de máscara? Exatamente. Vou deixar o bebê lá, né? Não faz muito sentido, né? Mas que deve usar sim. A questão de álcool nos quartos. É praxe já das maternidades ter no quarto, nos corredores a gente sabe que tem, mas nos quartos eu acredito que tenha também, né? Sabe como observei? Olha, sim, todos os lugares a princípio que a gente, né, que já frequentei, a princípio é uma coisa que não é nem do Covid, isso é de antes já, né? Tem e máscara, né? Independente de ser SUS, convênio. E sempre lembrar, o médico entrou no quarto, ele tem que fazer a higienização das mãos, é por isso que todo quarto tem a banheira, a pia e tal. Se o médico não fizer isso, principalmente agora, né? Já era para fazer antes. E aí fazer agora, mas eu acredito que todo médico faz, porque já é força do hábito, né? Sim, exatamente. E aí, assim, o pessoal tem alguma pergunta? Porque eu vou caminhar para a última pergunta que eu separei para a doutora. Fábio está falando aqui da relação dos medicamentos oncológicos, que algumas constatações estão se sustentando devido à suspensão de procedimentos eletivos. Eu acho que, Fábio, cada caso oncológico vai depender do tipo de medicamento que se utiliza, da forma que é ministrado. A gente tem aí quimioterápicos orais, tem endovenosos, enfim. Eu acho que cada um vai depender do tipo de tratamento também que o paciente está, né?
cada caso nesse momento tem que ser avaliado individualmente, não tem como a gente generalizar, né? Infelizmente, mas Fábio, qualquer coisa me manda essa decisão, por favor, pelo WhatsApp, para eu dar uma olhada, tem lá no link, é até bom para analisar, a gente fazer um post mais à frente. Vocês foram, são escolhidas. A Liane que fez a maioria dessas perguntas. Ela mandou um monte de perguntas. Imagina, Liane. Se o pessoal tiver mais alguma pergunta, não sei se teve pergunta lá para cima. Eu não vi. Eu também não vi. Dola faz parte da equipe. A gente já falou. Bom, eu não fiz. Se tiverem perguntas aí, podem fazendo, que a gente está com o tempo já quase se esgotando. Mas aí eu queria saber qual é a opinião da doutora para daqui a 2 semanas, nosso cenário na saúde. Vocês têm alguma ideia? Vocês, entre a área da saúde, conversam sobre isso? Existe um pânico real? Porque a gente, assim, estamos escutando tudo, né? A gente escuta horas dizendo que a gente tem que se acalmar, porque não vai ser assim. Em outros momentos a gente escuta, até dentro do próprio governo, sem questão partidária aqui falando, a gente vê que existe uma falta de consistência nas informações, né? Uma secretaria fala uma coisa, outro fala outra, o ministério fala um, outro fala outro. Então, assim, acaba que a população em si, ela está insegura e muitas vezes ela não sabe qual é a real situação do país. Porque os números não estão tão altos, mas eu Milena, particularmente, acho que é por falta de kit para testagem. Não sei se na prática é realmente o que está acontecendo, mas aí a gente queria saber da doutora que está aí na linha de frente, né? Apesar de ser obstetra, você não deixa de estar na linha de frente, porque você está sendo exposta da mesma forma. Como é que vocês visualizam daqui a 2 semanas, 3 mais para frente? Então, eu acho que essa é a pergunta mais difícil de todas as perguntas aí que a gente discutiu hoje, porque além da gente ser da área da saúde, que a gente acaba tendo a opinião técnica, eu falo também como Natácia, como uma pessoa normal, né? Que tem mãe, que tem vô, que tem vó. Então, assim, que a gente se preocupa muito, mas o que eu vejo no geral, que aqui, tá? Não sei como é que tá fora, e a gente acaba tendo muita informação de outros colegas por grupo de WhatsApp, assim, mas eu falo especificamente aqui do meu grupo de mais de contato aqui da minha cidade, tá todo mundo com medo, tá? Assim, pode falar palavrão, se quiser, não tem problema não. Eu sempre tenho palavrão, eu tenho que até cuidar, mas tá todo mundo com bastante medo, tá? Como que vai estar em 2 semanas, assim, o que eu vou dizer pra ti, assim, independente de políticas, a gente escuta de um lado, escuta de outro, eu tenho minha opinião de que o meu estado, não sei se, né, tu tem acompanhado, mas o meu estado fez uma quarentena bem precoce e a gente tem números, poucos números de contaminação até então, né? Claro que a gente acredita que isso vai, né, com o tempo aumentar, mas eu acho que acho que a gente se antecedeu muito comparado a países como Itália, os Estados Unidos, na minha opinião, eles deixaram a coisa degringolar, né? E nunca na vida eu imaginei eu nunca na vida imaginei que o Central Park ia ter um hospital campanha no meio do Central Park. Então, assim, são coisas que eu acredito que o Brasil, embora a gente tenha pouco teste rápido, os testes rápidos estão vindo e que a gente tenha poucos testes, que os testes estejam demorando para virem um resultado, claro que eu acho que tem uma subnotificação, eu acho que o brasileiro tá legal, sabe? Tá no brasileiro, digo assim, da região, né, aqui de Santa Catarina, eu acho que o meu estado tá legal, assim. Uma projeção em 2 semanas, a gente tem medo, a gente tem receio, assim, até teve o primeiro caso de Covid aqui na nossa cidade, até foi um amigo nosso que entubou, e a gente disse, não, agora é real, tá aqui, estamos, né? Parece que só cai a ficha quando acontece aqui, assim, do lado, né? Exatamente, tá no nosso nariz, então aí a coisa mudou um pouquinho de figura. Eu não consigo dizer o que eu penso para daqui 2 semanas, porque nem os infectologistas, nem os tem uma divergência de opiniões. O que eu posso dizer é que eu torço para que as pessoas continuem, quem puder fazer quarentena, fique em casa, quem puder ficar em casa.
a gente tem aquela discussão sobre economia e saúde, a gente não pode ser nem tanto, né, o céu, nem tanto a terra. Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí para a gente não quebrar a economia, mas também a gente não tem que focar só na economia, sendo que a saúde pode colapsar, como aconteceu na Itália, e a saúde colapsando, colapsa também a economia. Então, o que eu vou te dizer? Eu vou finalizar dizendo que eu torço para que a gente continue tendo os cuidados, e torço para as coisas darem certo, torço para cada um fazer a sua parte, eu torço para que as pessoas pensem no coletivo. O que a gente tem visto, assim, que às vezes a gente vê aquele efeito manada, assim, aquela pessoa assim, ai, você viu, tá todo mundo lá no parque caminhando, pô, e eu aqui com a minha empresa fechada, eu vou lá abrir. Mas, fazendo uma analogia, daqui a pouco tu tá vendo lá um mendigo caído na rua, um vai lá, chuta, o outro, vamos lá chutar, e daí de repente estão espancando o mendigo. Então a gente tem que cuidar pra gente não entrar naquela histeria coletiva de que um tá fazendo, outro não tá fazendo. Acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, assim, o que eu tô fazendo? Tô atendendo emergência, urgência e pré-natal, que é isso que o Conselho de Medicina, né, orienta a gente. Tô tentando fazer minha parte, tô tentando pedir um deliveryzinho no mercado, tô tentando pedir uma comidinha aí num restaurante para tentar estimular a economia, tô tentando, né? Mas É verdade. Temos que fazer um pouco, né? Cada um fazendo sua parte. Com certeza. Aqui nosso tribunal fechou as portas, a gente está tendo todo atendimento online, e hoje eu até me surpreendi que eu precisei telefonar, e eles atenderam, eu achava que não iam atender, mas atendo porque o tribunal já é meio complicado por natureza, né? Então, assim, eles atenderam, eu mandei um e-mail pedindo um despacho de um processo de saúde de uma menor, que é internada, precisa de medicamentos, senão não sobrevive. E aí, tipo, 2 horas depois, esse e-mail já estava respondido na minha caixa, dizendo que já estava na mão do magistrado, que provavelmente esse despacho sairia de hoje para amanhã. Então, assim, eu achei até que nesse período o judiciário até andou melhor. Eu acho que o Covid vem, lógico, não vem de uma forma boa, mas eu acho que ele vem para mudar os nossos costumes, a nossa compaixão um com o outro, a olhar mais um para o outro, né? Eu acho que a gente vai aprender muito disso, né? Nós nunca passamos por isso antes, então eu acho que a gente tem que tentar extrair desse momento alguma coisa boa, né? A gente não pode só pensar nas coisas ruins que isso está trazendo para a gente, mas a gente tem que pensar um pouquinho nas coisas boas, que a gente está em casa, a gente agora está podendo aproveitar um pouco mais a família, aquela família que a gente está no dia a dia correndo, consegue. Vamos aproveitar um pouco mais, vamos olhar, a gente passou a olhar um pouquinho mais para o outro. Aqui no prédio colocaram no elevador para quem foi idoso, que não puder sair de casa, telefonar para o apartamento tal, que a pessoa ia por ele, porque era pessoa jovem. Então, assim, esse tipo de compaixão a gente não via antes, né? E agora sim a gente está começando a aflorar isso, e que isso permaneça, né? O Covid vai embora, mas que isso permaneça nos nossos corações para todo sempre, né? Porque eu acho que assim a humanidade ela segue mais fortalecida, né? Não, olha, assina embaixo, tudo que tu falou aí, analisou perfeitamente tudo que eu disse. Obrigada. Natácia, eu queria agradecer muito a tua presença aqui, foi de extrema valia. Eu esqueci de colocar para gravar a tela do meu celular, mas eu vou colocar agora há pouco para a gente depois subir essa live lá para o YouTube, para ficar realmente gravada e a gente conseguir levar essas informações para o maior número de gestantes, né? Que a gente sabe que a preocupação não é só aqui para quem está nos seguindo, enfim, é como um todo. Então, eu agradeço demais pelo convite. Já está super convidada para fazer outra live sobre qualquer outro assunto. Mandei um e-mail pedindo um despacho de um processo de saúde de uma menor, que é internada, precisa de medicamento.